Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode tomar decisões de forma mais tranquila, mais calma. Então imagine assim que você foi promovido, né? Recebeu uma promoção, você nem estava esperando essa promoção e aí você se sentiu meio pressionado porque o seu chefe disse, olha, você tem até amanhã, tem 24 horas para dizer se você aceita ou não ser promovido. Apesar de você estar bem feliz, ao mesmo tempo você começa a entender a grande carga de responsabilidades que você vai ter. Ou seja, você já conhece seu trabalho, você já conhece seu setor, por isso que você foi promovido, você foi reconhecido para o que você está fazendo. E então você começa a pensar no negativo, e para o lado negativo. Será que eu vou dar conta dessa promoção? E aí o e se, você começa a encontrar problemas dentro dessa boa notícia. Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão me receber bem? Será que esse não vai aumentar muita responsabilidade? Eu tenho uns pontos fracos que eu tenho dificuldade, por exemplo, em, em me comunicar bem com as pessoas. E esse se você leva para casa, lembra que você tem 24 horas, né, para decidir se você vai querer a promoção ou não. E aí você fica martelando, você começa a entrar num sistema chamado psicológico de evitação, ou seja, seu estresse disparou, você muito provavelmente já tem um temperamento mais ansioso e aí começa a trazer um monte de expectativas que ainda não são não imaginárias, que não são realizadas, por mais que você tenha experiência naquilo que você está fazendo, mas isso começa a tornar-se mais pesado para você. Ou seja, essa carga de ICs, de pensamentos, de preocupação, começam a interferir na sua decisão. E aí você vai para casa, às vezes nem consegue dormir direito. Tá? Então você pega um sistema de evitação, ele vai te dizer, olha, isso é muito perigoso, olha, não vai por aí. E aí a gente tem pesquisas que mostram que pessoas submetidas sob pressão e grupos em que tem uma liderança, né, ou tem um grupo de pessoas que apoiam esse grupo, ele geralmente, na maioria das vezes, ele é mais criativo, ele resolve, é mais efetivo naquilo que ele faz, resolve os problemas com mais rapidez e objetividade, ou seja, tem clareza mental. O problema é que você, né, nessa questão de ser promovido, você começa a embaçar a sua mente, porque o seu sistema emocional, as emoções, elas estão começando a aflorar. Lembre que, como eu penso demais, eu vou tentar resolver o meu problema pensando, e aí essa ruminação mental vai me aumentar a força da minha emoção. Então, a sua ansiedade ela vai começar a tomar conta da situação. E talvez você se sinta até em sensações de ansiedade. E até talvez se você faz tratamento, uma terapia para ansiedade, você nesse momento piore as suas sensações e seus sintomas. Tá? Mãos frias, taquicardia, você vai ter insônia, você pode ter opressão no peito, um pouco de falta de ar e talvez quando você acordar no outro dia, se for muito forte esses sintomas de ansiedade, você não vai querer aparecer no seu trabalho. E olha que interessante, você vai perder uma grande oportunidade, uma oportunidade de ser promovido. Olha quem está chegando agora. Estou contando a história de, por exemplo, né, imaginando que você vai receber uma promoção e você tem 24 horas para dizer se vai aceitar ou não ao chefe, mas você tem um temperamento ansioso, ou seja, você começa a ficar preocupado, temendo essa sobrecarga de responsabilidades, se você vai dar conta ou não, porque você tem muitos pontos, né? Tem muitas habilidades que você não é bom, como a habilidade de comunicação, por exemplo. E aí você se sente talvez entrando, né, no sistema psicológico de evitação, ou seja, um estresse começa a aparecer dentro da situação. Então, a ideia é que como é que a gente trabalha para diminuir a força dessa carga emocional estressante ou desse trabalho, né, dos pensamentos, ruminando, encontrando soluções para, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Mas
teve um momento em que eu não dei conta de determinado ponto. Isso sim, é muito passível de acontecer, principalmente se a gente ficar temeroso, né? Ver a situação mais como estressante do que uma oportunidade para o crescimento. Então, a ideia é, se eu começo a ter clareza do que eu quero, dos meus valores, se aquilo é importante para mim, se eu começo a baixar a força dessa emoção, da ansiedade ou do medo decorrente da ansiedade, eu começo a ter clareza naquilo que eu vou decidir. E a minha clareza pode ser, isso na balança ela vai pesar mais, ou seja, certo, eu tenho medo de me sobrecarregar, eu tenho receio, mas é muito importante porque eu vou me sentir valorizado, eu tenho chances de encontrar pessoas que eu posso aprender mais, eu tenho chances de tornar um ambiente mais colaborativo, trazer bem-estar ao ambiente. Vai depender muito daquilo que é importante para você, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal também. E aí a gente pode usar uma técnicazinha chamada de respiração de 3 passos. Essa respiração de 3 passos, ela vai fazer com que a gente diminua a força da ansiedade, tá? Então ela tem 3 etapas. A primeira etapa, a gente sai, então, a ideia então é, a gente tem um panorama, né, do que pode acontecer quando for promovido. E a ideia é a gente sair desse panorama mental e emocional, desse cenário. Como é que a gente... Então, a minha atenção está presa nesse cenário. Aí a gente entende que para a gente trabalhar com ansiedade, a gente desenvolve a nossa atenção. Quando a gente está ansioso, nesse momento sob pressão, ou estressado, ou sobrecarregado, a nossa atenção ela foi o primeiro sistema que foi afetado. Com a nossa atenção, a nossa memória de trabalho, ou seja, aquilo que eu trago de informação que é importante para eu tomar uma decisão, ela também está comprometida. Então imagina a nossa memória de trabalho com uma lousa em branco, e só que quando você entrar para decidir alguma coisa, essa louça já está abarrotada de informações, informações de ruídos, informações inúteis, de medo, de expectativas, de algo, de imaginações que muito provavelmente não vão, ou se acontecem, você vai saber resolver prontamente porque você é competente. E aí, a gente então precisa fortalecer a nossa atenção nesse ponto. Se eu fortaleço a atenção, eu tiro a minha atenção desse cenário trágico, né, de preocupação, e levo a minha atenção para um cenário neutro. E eu trabalho com esse cenário neutro. Onde é que eu vou encontrar esse cenário neutro? No momento presente. Se eu for para o passado ou para o futuro, eu trago lembranças, na verdade, que eu estou preso em tendências negativas, né, expectativas negativas, e eu vou tentar resolver a coisa baseado no passado ou em algo que possa acontecer no futuro. Então eu aprendo, né, eu me familiarizo então a sair desse cenário de passado e futuro e entrar no momento presente. A minha atenção vai para algo que está no momento presente. Então, como ela tem 3 passos, a primeira coisa que a gente traz na nossa atenção é para algo que esteja no ambiente, ativando os nossos sentidos, né? Abrindo os nossos sentidos em algo que eu vejo, em algo que eu cheiro, em algo que eu ouça, em algo que eu sinta, que eu tenha que eu sinto gosto, que eu toque, que eu veja, iluminação, uma temperatura. Então são informações. Depois eu vou colocar minha atenção, eu vou focar minha atenção, vou restringir minha atenção. Vou levar minha atenção para a minha respiração, que é algo que também está no momento presente. Depois eu vou abrir a minha atenção, ou seja, eu vou novamente expandir a minha atenção para que eu traga informações e essas informações eu consiga lidar com esse mundo de informações, mas não conseguir ser influenciado por eles. Essa é a ideia da técnica respiração de 3 passos, que é uma técnica chamada também espaço de respiração de 3 minutos,
que é uma técnica principal, uma das técnicas fundamentais do terapia cognitivo baseada em mindfulness, um protocolo para lidar com a recidiva de depressão em pacientes, né, com depressão, que teve várias crises depressivas, depressão maior. Esse exercício, tá, mas como é que eu vou usar esse exercício na hora da crise? Você pode usar na hora da crise, sim, mas o interessante é que você pode usar esse exercício em momentos, né, em testes, testando antes, testando em situações que você se sinta ansioso. Por exemplo, você está fazendo um tratamento de ansiedade, aí já está bem melhor da sua ansiedade, controlando com medicação, com psicoterapia. E aí você já leu alguma coisa sobre atenção plena ou mindfulness e disse que essa técnica é bem interessante, você pode fazer essa técnica de forma recorrente para se conhecer melhor. Uma outra versão da técnica é que a gente entra nossa ambiência interna, né? Nossa experiência interna. Essa primeira que eu vou dando para você, eu vou jogar nossa atenção num ambiente mais neutro, né? Começando com uma aterrissagem, vamos supor assim, começando com os sentidos. No segundo momento, a gente vai fazer com a nossa experiência interna, né? Pensamentos, emoções e nossos comportamentos. Então, entendendo então que se eu estou no sistema evitativo, como eu falei anteriormente, você pode fazer a revisão dessa aula no IGTV, vai ser colocado no IGTV. Então você está sob o efeito do sistema evitativo, não um sistema comportamental, e nosso comportamento vai tender a ser mais reativo, mais impulsivo. Então vamos supor que você não fez a técnica, não achou que a técnica não era importante para você, não ficou fazendo recorrentemente, e aí você impulsivamente fica com muito medo, né, de tomar aquela responsabilidade para si. Aí diz para o chefe, não, foi um comportamento impulsivo, você decidiu baseado no medo, não é uma decisão muito sábia, né? As boas decisões a gente toma com ansiedade baixa. Não é que a gente vai deixar de ter ansiedade, mas ansiedade baixa. Então vamos supor que a gente queira agora ativar um sistema psicológico chamado de aproximativo ou de aproximação, um sistema mais resolutivo, que mesmo que nós estejamos sob pressão, sintamos ansiedade, sintamos algum medo, alguma angústia, a gente consegue responder de uma forma adequada, ou seja, sim, chefe, eu quero essa promoção. Por mais que eu sinta isso, mas o positivo está falando mais alto. Então essa é a ideia. Para isso a gente precisa diminuir a força dessa ansiedade com a respiração de 3 passos, que você pode fazer antes sim. Então vamos supor, você começa a fazer a respiração, essa técnica, assim quando você recebe. No dia que você vai, então, procurar o chefe para dizer, né, a sua decisão, antes, para ter mais clareza, então, também você faz essa técnica respiração de 3 passos.